Oi gente, tudo bem? Eu vim trazer para vocês ideias de livros festivos, então vou trazer alguns que eu já li e os que eu tô pretendendo ler também durante as festividades esse ano. Eu tô incluindo livros de Natal, livros de Ano Novo e também livros de Hanukkah. Então, vocês vão ver que os livros de Natal, eles são realmente muito temáticos. Livro de Hanukkah, eu inclusive resolvi colocar porque é muito difícil você achar livros temáticos de Hanukkah. Então, o que acontece? Não vão ser livros com tema Hanukkah. O que vai acontecer? São livros que estão dentro desse universo judaico e que podem ser boas opções para você lerem no Hanukkah. Um deles vai ser um pouco controverso, talvez seja melhor você ler na época de Yom Kippur. Mas eu vou incluir, porque é um livro que eu tenho muita vontade de falar e de apresentar para todo mundo. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, é um dos meus livros favoritos, ele é um pouco pesado. E aí eu vou aproveitar para falar dele agora, porque vai que vocês conseguem alguma promoção aí durante essa Black Friday. E os outros, eles são mais, assim, Hanukkah friendly. De Natal, eu vou separar um pouquinho. Então, eu vou começar com os de Natal, que você pode começar lendo hoje, assim, meio de novembro, já entrando no clima das festividades. Talvez porque eles sejam, assim, mais longos, então você precisa de mais tempo para ler. E vou incluir outros livros que eu deixaria para mais perto do Natal. Vão ter livros como romances épicos, um livro que é chamado de comédia romântica, até tipo como se fosse um filme, e livros de mistério também, né, porque eu sou a louca do Murder Mystery, então eu acho Murder Mystery para todas as festividades possíveis e imagináveis. Me esperem no carnaval, que eu vou chegar com Murder Mystery aqui para vocês. E de Ano Novo também, eu tenho Murder Mystery de Ano Novo, e tenho uma opção mais de contos e que é super rápida, porque também o Ano Novo, assim, você ainda tá celebrando Natal, quando chega a época do Ano Novo, ninguém dá muita atenção pra esse feriado, mas eu tenho uma tradição que é sempre ler esses 2 contos e assistir Feliz Ano Novo, né? A louca dos feriados, eu falei. Então, eu vou começar com os de Natal, pra você já começar desde agora. Para um pouquinho, falo de Hanukkah, porque eu tô indo meio que numa ordem cronológica. Hanukkah vai ser do dia 10 ao 17, pra quem não entende, são 8 noites. E, enfim, seja você judeu, seja você cristão que celebra os feriados hebreus, ou simplesmente uma pessoa que queira ler esses livros, porque como eu falei, um deles acho que todo mundo tem que ler. E o outro, assim, o personagem principal é um rabino, mas pode ser interessante para todo mundo, né? Do mesmo jeito que o de Natal também vai servir para quem quer que seja. Então vamos lá. Eu quero começar com esse clássico aqui. Eu tô com 2 versões desse livro e um deles é em inglês e é um dos meus livros favoritos em termos da edição dele. Ele é um dos livros mais bonitos que eu tenho e olha que eu tenho uma coleção de livros. Então você consegue ver aqui, dourada. Ele é da Penguin Books, da Puffin, certo? Em parceria com a Riffle Paper. Então é a Puffin True Bloom. Eu comprei o box que vem com este livro, Little Women, Mulherzinhas, que agora é Adoráveis Mulheres. E veio com Heidi, Anne of Green Gables e A Little Princess. Então esse é em inglês, a outra versão que eu tenho dele é em francês, mas tem muitas versões traduzidas para o português e muita versão em outras línguas também. Eu acho que esse livro é um dos mais traduzidos e você consegue, sei lá, tá aprendendo alemão, achar ele em alemão e por aí vai. Talvez no começo, você tá aprendendo assim, no comecinho da língua não seja muito indicado, porque esse é um livro de 1869, então talvez a linguagem seja um pouco mais complicada para quem ainda tá no início, né? Então, ele não tem figuras assim, ilustrações, mas essa ilustração da contracapa é muito linda, por isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que eu comprei no último Black Friday. Foi? No Black Friday do ano passado, o box, na promoção.
mas eu não tenho certeza. Eu sei que foi em promoção, mas não lembro se foi Black Friday. E aí vocês podem dar uma procurada. Geralmente os 4 juntos saem mais barato. A outra versão que eu tenho é essa em francês. Eu nunca compro livro com capa de filme, então não vai ser surpresa pra vocês que eu não comprei esse livro. Mas esse adesivo aqui vai entregar tudo. Eu não sei se vocês conhecem o The Book Fairies, mas é uma campanha, um projeto de Emma Watson. E eles distribuem livros pela rua, e aí você acha, etc. E a ideia é fazer algo que eu já fazia, que é você deixar livros na rua para outras pessoas encontrarem e pegar. Isso é algo que eu faço sempre, porque muitas vezes você tem um livro que você sabe que não vai interessar o sebo, você não tem onde doar, e aí eu gosto de levar pro shopping aqui e deixar eles espalhados. Então, geralmente eu junto alguns 5 e faço tudo de uma vez. E aí eu fiz de novo também com esse. Eu comprei uma versão em português de Adoráveis Mulheres e deixei no shopping em Recife pra quem encontrasse. Então, chegou com a cartinha de Emma Watson, etc. Não tá aqui, já tá tudo guardado. Mas se vocês tiverem interesse em ver, eu vou deixar meu Instagram pessoal aqui. E vocês entrando no highlight chamado Euro19, vai estar lá no final. Porque Paris foi minha última parada e eu encontrei esse na Euro Disney. Então, essa versão em francês vocês conseguem ver que é muito menor. A versão em inglês ela é muito maior. Então, uma é a versão do filme e a outra é a versão original. Apesar dessa versão do Puffin, ela tem um espaçamento muito bom e a letra também não é muito pequena. Então, o livro também parece ser maior do que é quando você vê assim, gente. Ele é quase o tamanho da minha cabeça, ele é realmente grande. Então, por isso que eu indico ele primeiro, pra você começar a ler agora. Porque é um livrinho que, principalmente com a linguagem mais rebuscada, pra quem não gosta, você consegue ler um pouquinho cada noite, né? E já entrar no clima das festividades. Então, passando pro próximo de Natal, eu vou falar desse livro, que foi retratado como uma comédia romântica. Eu achei isso muito engraçado, porque é um livro, não é um filme, né? Então, ele é... Mas ele é bem isso mesmo, ele é um romance romântico. Tem um quê de comédiazinha e parece aqueles filmes ruins de Natal de Netflix, sabe? Que você vê porque você tem que ver alguma coisa de Natal naquele momento. Porque eu digo filme ruim, não é que o livro seja ruim, mas ele é aquele clichê basicão que o resto do ano a gente fala mal, mas durante o Natal a gente corre atrás e precisa desse clichê na nossa vida. Então, é um livro de uma autora inglesa, se não me engano esse livro é lá de 2017, não sei, e ela ama livros de Natal, certo? Trisha Ashley, ela tem pelo menos mais uns 10 livros e a metade deve ser temática de Natal. Então, quando Sophie, ela herda essa casa, misteriosamente, e Shakespeare já ficou nessa casa, o vilarejo todo se interessa, em especial um cara do vilarejo, e tem aquele quê de triângulo amoroso, então o cara do vilarejo versus o jardineiro, enfim, né, básica de Natal. Eu não quero falar muito pra não dar spoiler, eu odeio spoiler, mesmo que seja mínimo de livro, esteja no começo, nas primeiras 10 páginas. Então eu tenho muito cuidado de fazer isso nesses vídeos, porque eu sei que quem gosta de resenha vai entrar e vai ler a resenha na página, nos posts principal. Então quem tá aqui só tá atrás de sugestão. Então, pra agradar todo mundo, eu falo um pouquinho, mas eu não vou falar demais, né? Eu vou entrar agora em Hanukkah e eu vou passar de um livro comédia romântica pra um livro que é bem dramático. Tudo se Ilumina é considerado um clássico contemporâneo em inglês. A minha versão Everything is Illuminated, tá em inglês. É da Penguin. Eu amo a dicotomia desse livro, porque ele é contado em partes diferentes. Então, a gente tem a parte do autor, Jonathan Safran Foer. Esse livro é quase autobiográfico, tipo, baseado em fatos reais, mas claro que ele acrescenta muita coisa e tal, e muda muita coisa. E então ele escreve sobre a história da família dele, desde a época de 1791, contrapondo. Então é sempre um capítulo assim, e o outro capítulo é a carta de Alexander Petrov, Peshov, que tem uma personalidade muito engraçada. Eu acho que é isso, porque você vai ver
Assim, isso que dá certo, né, no livro, porque você vai ver de um lado bastante dureza mesmo da vida, você vai ver muito vida real, assim, drama, trauma geracional, perda, dor, tudo na vida dessa família, desde 1791 até hoje em dia. E aí você precisa de um pouco desse humor que Alexander Pershov traz, Alex, com o inglês dele muito ruim, em português deve ser um português muito ruim, assim, ele inventa palavras, inventa coisa, ele tem aquela ingenuidade, um sonho muito grande que ele provavelmente não vai conseguir alcançar. E esse personagem, ele é um querido, assim, então, do que se trata exatamente a história? Então, se trata de Jonathan Safran Foer, que viaja para Ucrânia para tentar encontrar a mulher que salvou o avô dele do Holocausto. Então, durante a época da Segunda Guerra, o avô dele foi salvo do Holocausto por uma família. E o avô dele morreu, e aí ele viaja para a Ucrânia em busca dessa menina da foto, porque ele sabe muito pouco sobre. E porque essa pessoa que então era uma menina, provavelmente é a única da família que está viva hoje em dia. Essa busca por Trachenbrod, pelas cidades próximas que ele tem o nome, pela história da vida dele, acaba sendo muito mais difícil do que esperado. Então, assim, você não consegue mais achar a cidade. É uma história que as pessoas querem apagar. Quem tá com ele? Alex, que serve como tradutor. Você já vê que isso não deve dar muito certo, né? Porque o inglês dele, como eu falei, não é lá essas coisas. O avô de Alex, que tem muito trauma da época da Segunda Guerra e que, por conta desse trauma, tem uma cegueira. Não é nenhuma cegueira psicológica, ele se diz cego, mas ele não tá cego. Eu acho que ele impôs esse problema pra ele como, sabe, não sei. Não quero também dar muito, né? E uma cachorra chamada Sammy Davis Jr., que já é velha e que serve de cão-guia, só que ela é o cachorro menos preparado para ser cão-guia, o que no final não faz diferença, porque o avô não é cego de verdade, né? Se vocês me entendem. Então, é uma história que em momentos vai ser muito, muito pesada, em momentos vai ter alívio cômico, em momentos vai ser muito bonita, ou seja, uma história de vida. Eu confesso que no final eu me arrastei para terminar de ler, porque eu percebi que vinha uma reviravolta que eu não estava preparada para ler, que eu não estava preparada para aquilo. Então, mesmo percebendo, sabe aquele denial, mesmo percebendo que isso ia acontecer e provavelmente já tinha acontecido, eu não tenho como mudar a história, eu não estava preparada para aquilo. Então, quando chegou mais ou menos nas últimas 100 páginas, talvez menos 70 páginas, eu comecei a ir bem me arrastando. Mas é um livro considerado que todo judeu deve ler, e algumas pessoas consideram que toda pessoa deve ler, e só de praise tem 5 páginas no início, então realmente é um livro que vale a pena. Exatamente pela profundidade e pelo peso desse livro, talvez não seja mais indicado para Hanukkah, como eu disse, talvez uma coisa mais para os 10 dias de arrependimento entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E se você tá procurando um livro mais astral, né, porque Hanukkah é só celebração, né, bênção e tal, vocês podem ler o livro, que eu não tô aqui com ele, porque ele é e-book, mas é a coleção do Rabbi Small, que eu não vou saber dizer pra vocês se tem ou não versão traduzida, mas eu comprei os 4 primeiros livros em inglês via e-book no Google Books, é o lugar que tá mais barato. Então a mesma coleção custava mais de R$100 em e-book pela Amazon, e na Google Books estava R$29. Então você consegue os 4 primeiros livros. Então, se não me engano, na sexta o Rabino ficou com fome, não tenho certeza, mas você colocar Rabbi, R-A-B-B-I, Small, você vai conseguir encontrar. Então, o que é essa série? Então, basicamente é uma série de mistérios, é uma série de mistérios mesmo, onde o protagonista é o Rabino. Então, no primeiro livro que acontece um crime e a culpa cai sobre esse Rabino, que não é o culpado. Então, tentando meio que achar o culpado, se inocentar, etc. Certo? De resolver esse mistério.
E aí tem mais de 10 livros e cada um tem uma temática. Tem alguns que tem feriado no meio e tal. E eu acho que é uma opção, porque os livros são tão pequenininhos, principalmente se você comprar esses 4, que você consegue ler um a cada 2 noites, ou um por noite, até se você comprar até o 8º, ou um por dia, ou metade por dia, já que suas noites provavelmente vão estar muito ocupadas com os dreidels e as latkes. E aí, passando para os outros livros de Natal, que eu deixei para mais perto da época de Natal mesmo, eu vou começar com um que eu já li também, não vou dizer que eu leio todo ano, mas eu li ano passado. Foi o único livro que eu consegui ler ano passado, porque eu tava viajando até basicamente a véspera de Natal. Voltei dia 22, direto pro cinema pra ver Star Wars. Tinha o resto de presente pra comprar. E, enfim, né, quando eu realmente fui ter tempo, já tinha passado Natal, e aí eu não quis ler, porque eu sou muito temática e muito ordenada com essas coisas. Então, é o livro do Quebra-Nozes. A minha versão é capa dura, aquele Clássicos da Zaha. E aqui dentro você tem 2 versões. Então, ano passado, eu li a versão de Alexander Dumas. E aí, o que acontece? Alexander Dumas, acho que vocês sabem, é o escritor dos Três Mosqueteiros e do Conde de Monte Cristo. A versão original, que virou peça, que virou balé, que, enfim, super conhecida e aclamada, é de E.T.A. Hoffmann. E aqui você tem as 2 versões, certo? Alexander Dumas, ele pegou esse livro. Eles, apesar de terem idades bem diferentes, eram contemporâneos. E Dumas, ele fez uma versão, traduziu, e reformulou um pouco e fez a versão francesa, que também é muito divulgada hoje em dia. Então você tem as 2 opções aqui. Ano passado eu li a de Dumas e esse ano eu pretendo ler a de E.T.A. Hoffmann. Por que esses livros eu deixei para perto da época de Natal? Porque eles são livros mais curtos. Então é mais fácil, porque você tá naquela correria, você tem festa, você tem decoração de casa, tudo. E, se não me engano, a versão de Hoffmann tem 160 páginas, talvez. Ele é bem curtinho, então dá pra você ler super tranquilo nessa correria. Os outros livros, claro, são Murder Mysteries, né? Porque inverno é essa época, a gente tá no verão, eu sei, mas todos os filmes, árvore de Natal, não sei o que, tudo remete àqueles filmes americanos de inverno. Então a gente liga o ar e lê esses livros. Eu só começo a ler livro de verão, inclusive vou fazer um vídeo aqui no IGTV indicando livros e séries pro verão, mas eu só começo a ler eles em janeiro. Então, até lá, são livros de inverno, nesse calor de 30 graus de Recife mesmo. E aí, um deles é Testemunha Ocular do Crime, de Agatha Christie, que eu vou ler esse inverno. Então, eu já peguei esse livro, acho que umas 3 vezes pra ler esse ano. Igual a outro livro que eu tenho aqui de Ano Novo. Eu pego e desisto, porque eu quero contextualizar e quero ler durante a época que acontece o livro e etc. Então, esse livro se passa na época das festividades natalinas. Testemunha Ocular do Crime é um dos mais famosos de Agatha Christie. É o 450 from Paddington. Essa versão que eu tenho é da LPM, como é? Livro de bolso mesmo, certo? Número 798, pra ficar mais fácil pra vocês. É uma versão super barata, acho que eu paguei R$19. E é a versão que eu acho boa, tipo, eu comprei essas versões primeiro dos livros de Agatha Christie que eu queria ler, porque eu nunca tinha lido, então preferi pagar mais barato antes de dar a louca no IGTV, que vocês vão ver também. Já devem ter visto, eu já publiquei, da coleção enorme de livros de Agatha Christie que eu comprei, que aí de fato foram mais carinhos. Mas, então, esse livro é um dos que eu vou ler esse ano. Os outros livros que eu vou ler eu comprei no ano passado, durante a minha viagem, óbvio, eu não tive tempo pra ler, também não estava sendo minha prioridade, eu queria aproveitar ao máximo a viagem. E é da British Library Crime Classics, certo? Então é uma coleção de mistérios, tá na frente, é uma coleção de mistérios que explora basicamente o lado mais sombrio das festividades. Então são histórias que foram negligenciadas de autores como John Beard e E.C.R. Lorac, sabe? E Martin Edwards
tá aqui editado, ele foi quem fez essa coleção, tem contos, etc. Os livros pela Amazon, como eles vêm todos de fora, eles estão saindo um pouco carinhos, mas tem alguns que agora, nesse momento, estão na promoção. Mas ainda assim, você pensar R$60 para um livro que é curtinho e paperback, você talvez ache que não vale a pena, talvez procure um e-book, mas são livros muito bons. Esse outro daqui é da Vintage Murder Mysteries, da Penguin, então eles têm uma coleção, e eu amo que tanto essa coleção quanto essa coleção, eles têm uma estética muito parecida, né? Então você pode ir colecionando deles, assim, um por Natal, dois por Natal, quanto for, e eles vão ficar muito bons juntos, sem problema nenhum, pra quem é obcecado por estante do jeitinho que deve ser. Então esse é The Christmas Card Mystery, tá? The Christmas Card Mystery, eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula, mas, por exemplo, é um Pretty Little Liars de Natal, né? Na época de antigamente, porque esse livro é antigo. As pessoas começam na vila a receber cartinhas, né? Ameaçando e tal, durante o Natal. Mas esse tem outras histórias no meio também. Então, começa tradicionalmente com a festa de Natal. E aí se segue. Tem morte, tem compra de Natal. Ou seja, né? Muito parecido nesse sentido com Testemunha Ocular do Crime ou qualquer outro Murder Mystery de Natal, sejamos francos. Mas não tem época melhor. Liga o ar, finge que tá no inverno, liga a lareira fake no YouTube, pega um chocolate quente, uma manta, o livro e aproveita. Porque o ruim de livro de Natal pra gente é que mesmo no inverno, quando tá frio, São Paulo, assim, não dá vontade de ler, porque é um livro de Natal. Então a pessoa tem que, né, se guiar por essas coisas se ela for muito ligada nisso, que nem eu sou. E esse daqui é engraçado porque eles falam que é como se fosse uma competição amadora pra Mrs. Marple, de Agatha Christie, que é a Mrs. Bradley que vai visitar o seu sobrinho quando acontece um mistério, né? E aí o povo do vilarejo... Ai, gente, falei errado. Esse daqui, apesar do nome diferente, é que o povo do vilarejo começa a receber as cartas anônimas. E esse daqui é o que começa na festa. Tem o snowstorm, ou seja, uma tempestade de gelo e um motivo para assassinato, certo? Vou entrar agora nos dois livros que eu tenho aqui de Ano Novo. Então, esse é o dos contos que eu falei que eu leio todo Ano Novo. Acho que vai ser o terceiro ou quarto ano que eu vou ler esses continhos. Então, é escrito por Rainbow Rowell, certo? Já falei de Rainbow Rowell aqui mais uma vez, escritora de Fangirl. Acho que tem review de alguns livros dela nos posts. Tenho aqui também ligações, anexos também é muito bom. E o que falar disso? São dois contos escritos por Rainbow. E essa capa, minha gente, esse livro, ele é a cara, dá pra ver, né, que ele tá brilhando. Ele é a cara das festividades, porque ele é glitter. Só que ele não fica na mão, ou seja, a melhor forma de glitter possível e imaginável. Eu acho que é um dos livros mais lindos que eu tenho. Eu sou apaixonada por essa capa. Não, sabe aquela história, não compro um livro pela capa? É só isso que eu faço. E eu amo quando dá certo, porque literalmente é isso que eu faço. E as ilustrações, ele tem ilustração em toda a página, ou seja, ele é menor do que você imagina. Você lê ele em poucas horas. No dia 30 de dezembro, faça-me um favor. Por favor, né? Métodos com livros é a melhor coisa que existe. Então, ele é bem curtinho. No total, os dois contos, porque aqui tem um pouco falando dos outros livros da autora, são 127 páginas. Então, assim, né? E considerando que algumas são só ilustração, você termina muito, muito rapidinho. Acho que 1 hora ou menos, até. Dependendo de quão rápido você leia. Falei o nome? Não falei o nome. Almost Midnight. Provavelmente foi traduzido, porque tudo de Rainbow Rowell, ela tem uma fanbase enorme aqui, então tudo é traduzido. Mas se não foi, é um inglês super facilzinho. Se você tiver um intermediário, você lê fácil. Tipo, tranquilo, leve e solto. E pra quem tem um inglês fluente, é besteirinha, assim.
sabe? São 2 contos, então é super tranquilo. Gente, eu amo esse livro, olha como ele é maravilhoso, eu sou obcecada. Tá bom, senão eu vou ficar mostrando ele até amanhã. O último livro, que foi outro que eu falei que eu já peguei 20 mil vezes pra ler e não li. Eu vou comparar com 2 livros diferentes. Um de Nós Está Mentindo e Não Sobrou Nenhum. Então temos aí um contemporâneo, um novo, um Young Adult e temos um Murder Mystery de Agatha Christie, né? Então, o que é que esses livros têm em comum? Pessoas entram, mas não saem, ou não saem todas. O que acontece em The Hunting Party, que eu não sei o nome em português, mas eu sei que foi traduzido já. Essa minha versão em inglês, ela é mais longa que a outra, provavelmente só pela forma que foi formatada, o espaçamento bom, a letra é ótima. Ele é lindo de morrer. Vou tirar tudo aqui pra vocês verem. Brilhosinho também aqui vermelho, tá? E ele se passa num ano novo um pouco diferente, porque ele se passa em Hogmanay. Meu sonho, um deles, né, de viagem, eu tenho vários, é ir pra Hogmanay, na Escócia. O que é Hogmanay, pra quem não sabe? Hogmanay é o feriado de ano novo da Escócia, onde eles se vestem como vikings. Imagina, se vestem como vikings e vão com lancinhas, negócio de fogo. É uma festa super genial, eu acho linda. E aí eles estão num lodge, numa casa na Escócia, que são amigos de muito tempo, que hoje em dia já não tem muito em comum, né? Então, entram alguns deles, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mais ou menos. E acontece, entre amigos, um assassinato. Gente, eu juro, eu tô muito louca pra ler esse livro. Eu acho que todos os livros que eu tenho aqui, que eu não li, né, contando os que eu indiquei, contando os que eu não li, o que eu tô mais ansiosa pra ler, o que eu acho que eu vou gostar mais, é esse, The Hunting Party. Então, vamos ver. Tô louca pra fazer o review dele depois que ler, mas tenho que esperar até o ano novo, porque é aí que ele se passa, no dia 30 de dezembro de 2018, eu acho. Esse livro é super recente. E todo mundo fala muito bem dele. Tem gente que fala que é um livro de dar medo, assim, de você não dormir de noite. Eu sou uma pessoa que ama terror, nunca sente medo, adora, e ama Murder Mystery. Vocês já perceberam, eu acho. Mesmo quem não sabia antes, só por esse vídeo já deve ter percebido, né? Deve estar achando que eu sou uma psicopata. Então, esse daqui promete e eu tô louca pra trazer de volta pra vocês por aí. Fora esses livros, o que é que eu pretendo ler no Natal? Então, vocês viram no meu unboxing dos livros de Black Friday, coleção de Agatha Christie, que veio o Natal de Hercule Poirot. É um que eu pretendo ler, super fininho também. Quando, se no começo das festividades, quase agora, ou se mais pro final, perto do Natal mesmo, não sei. Porque eu tô esperando outro livro, que são vários contos de Natal de Agatha Christie, que tá vindo da Inglaterra. E eu não sei quando ele chega, sabe? Ele não tem o tracking, porque o frete dele foi super barato e eu tinha que aproveitar esse frete. Então, vai chegar quando chegar, mas sei que chega, assim, no começo de dezembro, provavelmente. Então, se ele demorar, eu só vou conseguir ler ele no final. Significa que eu tenho que passar mais livros para o início e vai ser provavelmente o Natal de Hercule Poirot. Então, são esses 2. Eu tô tentando lembrar qual o título desse livro. Eu acho que é Christmas Murder Mystery by Agatha Christie. Se você botar algo assim, Mysteries Agatha Christie Christmas, você acha que trava a língua, hein? Agatha Christie Christmas. Mas é bem isso, você consegue achar. É um de capa azul, com detalhe dourado. E tava melhor trazendo de fora. Ou porque eu não tava achando na Amazon daqui, ou por qualquer outro motivo. Desculpa o shift da luz aí. Mas enfim, você consegue facilmente encontrar. Não foi um livro barato, mas capa dura, né? Bem parecido com esse The Hunting, super perfeito. Eu acho que vindo de fora, com taxa, com tudo, deu R$130.
E a Libra ainda estava mais cara quando eu comprei do que agora. Então, assim, se vocês estiverem dispostos ou podendo gastar esse dinheiro, são fãs de Agatha Christie ou de Murder Mysteries, eu recomendo, porque esses são contos que geralmente você não encontra nas versões daqui, nem da Globo, nem da LPM Pocket e nem nos boxes da HarperCollins. Então pode ser uma boa adição para vocês. Quando chegar, eu posso colocar aqui para vocês, e hoje mesmo eu coloco nos meus stories a foto da compra, porque aí vocês ficam com o nome caso vocês queiram adiantar e tentar ler ainda esse Natal. Então por hoje é só. Se vocês tiverem indicação de livros para época de festividades, por favor, compartilhem, que eu gosto sempre de saber, né? Já vou me programando pro ano que vem. E me digam o que vocês acharam, se vocês também têm essas maniazinhas que eu tenho também de livro ter um contexto por trás, de ler livro na época certa, etc. Ou se eu sou a única louca do Instagram mesmo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas e do que eu pretendo ler. E vamos ler junto. Se vocês lerem qualquer um desses livros durante a festividade, também me avisem. Me digam o que vocês acharam, que a gente pode trocar uma ideia. Por hoje é só. E vejo vocês no próximo IGTV.